Nono dia. Esposos felizes unidos por Deus. Não temer receber Maria, sua esposa, era o maior desejo de José, o que, em todo aquele sofrimento, mais temia ter de sacrificar, renunciando à sua esposa. Resolvidas felizmente todas as dúvidas, só faltava realizar as bodas solenes, ou seja, levar a esposa para a sua nova casa, que ele, entretanto, tinha preparado. Naquela ocasião única da vida, também os pobres, com a ajuda dos parentes, punham o máximo cuidado na solenização da festa. É fácil pensar que também as bodas de José e Maria tenham sido muitíssimo alegres, com uma presença numerosa de parentes e amigos, músicas e cantos durante 7 dias, como era o costume naquele tempo. Mas entre os dois esposos havia um segredo que só eles conheciam: a presença do Filho de Deus, aquele que os tinha unido e para quem iriam viver. Pelo que José não pode ter ignorado a sacralidade daquele gesto de introduzir Maria, a nova e verdadeira arca de Deus, na sua casa. É bastante plausível que, com o conhecimento que todos os hebreus tinham da Bíblia, ele tenha pensado no texto sagrado. Naquele tempo, Davi convocou todo o Israel em Jerusalém para trasladar a arca do Senhor. Davi disse aos chefes dos levitas que escolhessem entre os seus irmãos cantores com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbolos, em sinal de regozijo. 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 3 e seguintes. Mas ainda é pouco. É preciso tratar de outro assunto que nos faz compreender a grandeza de José no desempenho do papel que Deus lhe confiou e que ele aceitou com alegria. Talvez também ele tenha dito, consciente da sua pobreza, as palavras de Davi e de Isabel acerca da Arca da Aliança e da verdadeira Arca de Deus. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor e o meu próprio Senhor venham à minha casa? E terá começado a aperceber-se dos motivos pelos quais podia compreender o seu papel. Um motivo seguro pelo qual ele tinha sido escolhido, um motivo repetido pelo anjo no anúncio a Maria, e pelo anjo que lhe tinha aparecido no sonho, era ele ser um filho de Davi, um membro da casa de Davi. Era por meio dele, por força do seu casamento com Maria, que o Messias haveria de realizar a profecia da pertença à família de Davi. Talvez nos possa parecer pouco, talvez preferíssemos que fosse Maria quem pertencesse à estirpe de Davi. Mas não foi assim. Devemos ter em conta que as profecias messiânicas são frequentemente genéricas e que Deus, ao realizá-las, usa de grande liberdade. Desde o início, de quando o profeta Natã prometeu a Davi uma casa estável, segundo Samuel, capítulo 1, versículo 16, que é natural pensarmos numa dinastia real sem tempo determinado. Pelo contrário, a dinastia davídica terminou com a deportação para a Babilônia. A quando do regresso do exílio, a única personagem importante entre os descendentes de Davi era Zorobabel, mas ele viveu cerca de 500 anos antes de Cristo. Depois, a linhagem de Davi nunca mais teve nenhuma importância política, e cada vez mais as palavras de Natã passaram a ser interpretadas em sentido messiânico. Deus realizou-as com o casamento entre Maria e José. Mas José compreendeu algo muito mais importante. Compreendeu quem era a sua mulher e quem era o menino que ela tinha concebido. Maria era a mulher tão esperada, profetizada no Gênesis.
era a Virgem parturiente, predita por Isaías como um sinal de salvação. O Filho, concebido por obra do Espírito Santo, era o próprio Filho de Deus, e Deus era o seu Pai. Compreendeu que o silêncio de Maria tinha um duplo objetivo: salvaguardar o segredo sobre a identidade daquele menino, segredo que o próprio Jesus depois revelaria progressivamente, com muita discrição, e não revelar a sua identidade pessoal de Mãe de Deus. Creio que foi este o momento em que José refletiu seriamente sobre si mesmo, compreendendo o que Deus esperava dele ao confiar-lhe Jesus e Maria. Se antes tinha uma tão grande estima por Maria que excluía liminarmente qualquer infidelidade, depois essa estima transformou-se em veneração propriamente dita. José é o grande e o primeiro devoto de Maria Santíssima. Mas há mais. Nos primeiros séculos do cristianismo, a figura de José era mais estudada e mais conhecida do que hoje. Penso, por exemplo, no grande arco coberto de mosaicos de Santa Maria Maior, em Roma, que remonta ao ano de 432, em recordação de, no ano anterior, em Éfeso, Maria ter sido proclamada Mãe de Deus. Observando as várias cenas, vemos que José domina em 4 delas. É visto como o chefe da Sagrada Família e da Igreja, representante do bispo, testemunha e guardião da virgindade de Maria, protetor e educador de Jesus. Em relação ao próprio Jesus, o segredo que José guarda no seu coração, juntamente com Maria, é a identidade divina daquele filho. Mas também é a missão do menino, que o anjo lhe revelou com as palavras: dar-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Eis delineada a tarefa para a qual o Filho de Deus se fez homem, para salvar, para redimir do pecado e, desta maneira, reabrir as portas do céu. Haveria de ser precisamente ele, José, o formador, o educador, sob o ponto de vista humano, do Filho de Deus, para o preparar para a sua missão. Agora, não é difícil compreender o sim jubiloso de José, não menos jubiloso que o fiat de Maria, ao papel que o pai lhe atribuiu. O seu matrimônio haveria de ser diferente do que ele pensava e aqui propunha, mas porque seria imensamente maior. Quando Deus chama para uma missão extraordinária, pede sempre que se renuncie aos projetos e às visões humanas. Fez assim com Abraão, quando o convidou a deixar a sua casa e a sua terra, e a partir, sem lhe dizer para onde iria conduzi-lo. Assim fez também com os profetas. Bastará pensar em Amós, que só pensavam em continuar o trabalho humilde dos seus pais, e também com os apóstolos, convidando-os a deixarem tudo para os seguir. Assim, continua a fazer igualmente com todos quantos chama a uma dedicação total a ele. Quando, no dia 8 de dezembro de 1870, Pio IX proclamou São José patrono da Igreja Universal, pareceu a muitos que invocava mais um protetor, na altura em que estava a acabar o poder temporal dos papas. Pelo contrário, era o reconhecimento de um dado evangélico. Ao confiar a José a pessoa de Jesus, Deus confiou-lhe também o seu corpo místico, a Igreja.